Boa noite, irmãos. Nós convidamos a igreja para abrir a palavra do Senhor. Primeira carta de João, capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura do versículo 18 até o versículo de número 23. Primeira carta de João, capítulo 2, do versículo 18 até o versículo de número 23. Vamos fazer essa leitura de forma responsiva. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai bendito, nós agradecemos ao Senhor por mais esse momento de culto, de adoração, de louvor. Momento esse, ó Pai, de tributo de glórias ao Senhor, porque verdadeiramente reconhecemos, ó Pai, que Tu és o único Deus, vivo e verdadeiro. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, porque podemos ler a Tua palavra. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, porque nós somos habilitados pelo Senhor para compreendê-la. Agradecemos a Ti, ó Pai, porque somos privilegiados não só de compreender a Tua palavra, mas de sermos transformados por esta palavra, de sermos corrigidos, fortalecidos, edificados, ó Deus, revigorados e renovados pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado esse entendimento, tem nos dado uma mente, um coração receptivo à Tua palavra. E mais esse momento, Deus, nós rogamos ao Senhor, aplique a Tua palavra ao nosso coração, nos corrija nesta noite, nos eduque, nos molde, nos conforme a imagem e semelhança do Teu Filho Jesus Cristo. Nós Te imploramos, ó Deus, nós Te suplicamos e Te agradecemos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, ó Pai. Irmãos, com toda certeza, nós vivemos numa geração, numa era, em que nós carecemos da graça de Deus, para que nós tenhamos condições de discernir a obra do Senhor, a igreja do Senhor, a palavra do Senhor e todo aquele propósito de Deus nas Santas Escrituras. Há uma ideia por aí dizendo o seguinte, olha, vivemos numa geração em que toda a ideia de discernimento espiritual dentro da igreja ela é minimizada, porque a verdade espiritual, a verdade absoluta, ela tem sido minimizada também dentro da igreja. Nós vivemos no meio evangélico onde nós não podemos discernir as coisas
falar as coisas e afirmar que essas coisas são verdades absolutas. Porque nós vivemos momentos onde a implicação é a seguinte: deixe de lado todos os seus pontos doutrinários, deixe de lado todas as suas verdades doutrinárias, porque elas promovem divisões. Aceite a todos aqueles que dizem: eu creio em Jesus. Não importa qual é a doutrina dele, não importa qual é a profissão de fé dele, não importa qual é a sua ética, a sua conduta. Uma vez que ele diz que aceita e crê em Jesus Cristo, nós devemos então lutar por questões como essas: tolerância, unidade em nome do amor, o amor acima de tudo, e não doutrinas. E é difícil, irmãos, pastorear uma igreja, é difícil para o conselho conduzir uma igreja, quando nós não podemos fazer os discernimentos necessários dentro da igreja, quando nós não podemos levantar as questões com base em uma verdade. A tolerância em nome da unidade do amor é o que tem prevalecido no meio evangélico. Quando nós discernimos, quando nós levantamos questões, quando nós afirmamos verdades absolutas, somos chamados de arrogantes, orgulhosos, presunçosos, porque não podemos falar a respeito da verdade. João nos ensina aqui, irmãos, que ele, como profeta do amor, aquele que falava, filhinhos, amados meus, filhinhos, amados meus, filhinhos, ele vai tratando com tanta generosidade, com tanto amor, com tanto carinho. Mas João sabe o momento de discernir as questões, de discernir as pessoas, de discernir aquilo que é doutrina, a ponto de virar para esses que estão dentro da igreja e dizer assim: seus falsos, seus mentirosos, seus anticristos. Aquele que é denominado profeta do amor, aquele que de fato amava e tratava a igreja com tanta generosidade, com tanto carinho. Mas existe um momento que ele consegue discernir e apontar o dedo para as pessoas e dizer: falso profeta, falso mestre, anticristo, mentiroso, você não tem o Pai, você diz que tem o Pai e você não tem o Pai, e você não tem o Filho. Mas isso na nossa geração, nos nossos dias, irmãos, chama-se radicalismo, chama-se frieza, chama-se arrogância, chama-se presunção. Não podemos tratar a verdade com seriedade. João nos ensina, irmãos, que a verdade bíblica, ou o amor que é tão lutado, tão buscado, em busca do amor se tolera tantas coisas. João diz que esse amor não pode ser divorciado de uma doutrina bíblica. O amor não pode prevalecer em detrimento da doutrina, da verdade absoluta da palavra de Deus. E aqui nós levantamos, irmãos, 3 observações introdutórias para a gente entender o que é que João está tratando aqui nesse parágrafo, do versículo 18 até o versículo 27 do outro parágrafo, o que ele de fato pretende fazer com esses discípulos. E a tese dele é a seguinte: olha, para evitar decepções com pessoas, para se evitar decepções com pessoas, primeira coisa a gente deve fazer o seguinte: desenvolva discernimento em relação às pessoas. Olhe para as pessoas e aprenda a discernir à luz das Escrituras. Vejam como que isso, irmãos, é um limite, é uma situação delicada. É um limite que nós precisamos do discernimento, da sabedoria de Deus para falar, para apontar a verdade, e quando na verdade há uma linha muito tênue para a gente poder separar essa verdade daquilo que é falso. Lembra o texto de Mateus capítulo 7 que foi lido? As pessoas estão dizendo assim: Senhor, eu preguei no teu nome,
Eu curei no teu nome, eu profetizei no teu nome, eu trabalhei na tua obra, eu te servi, eu te honrei, eu dediquei a minha vida à tua obra. Mas é Jesus quem faz o discernimento. Ele diz assim: não vos conheço. Vocês percebem como que é difícil distinguir entre aqueles que pregam no nome de Jesus, profetizam no nome de Jesus, curam no nome de Jesus, e aqueles outros que também profetizam em nome de Cristo, curam em nome de Cristo, não é? Expulsam demônio em nome de Cristo, e a uns Jesus vai dizer: não vos conheço. A outros ele dirá assim: foste fiel, bom servo, entre no gozo comigo. Vocês percebem como que nós carecemos de discernimento para discernir as pessoas? O segundo ponto aqui, ele diz assim, olha, desenvolva discernimento em relação à doutrina. Irmãos, como que a geração de hoje tem dificuldade para absorver doutrina? Questões essenciais da vida cristã, decisões, escolhas certas, escolhas acertadas, bem decididas à luz da Escritura, por questões doutrinárias. Não são poucos os reformados que ouvem Valdomiro Santiago. Não são poucos os evangélicos reformados que assistem noite e dia Silas Malafaia, R.R. Soares, porque não têm o discernimento doutrinário. Não conseguem distinguir o que é verdade naquilo que é falado, só porque se faz a leitura da palavra. Terceiro, ele vai dizer assim: nós carecemos de desenvolver discernimento para permanecer na palavra de Deus e no Espírito. É necessário, irmãos, que haja discernimento para que nós tenhamos firmeza de falar aquilo que não se deve ser feito dentro da igreja e aquilo que se deve fazer dentro da igreja. Aquilo que deve ser ética e conduta de um cristão, aquilo que deve ser comprometimento de um cristão e aquilo que deve ser lançado fora e abandonado da nossa vida. Como que nós carecemos desse discernimento? Mas nós não vamos falar desse terceiro desenvolvimento, nós vamos falar apenas do primeiro e do segundo. O desenvolvimento no discernimento para saber quem são as pessoas que estão dentro da igreja. O texto diz assim: a gente olha para o fruto e pela árvore e a gente consegue distinguir. A gente olha para as ações e para as atitudes das pessoas e nós conseguimos distinguir e discernir as pessoas. Jesus nos ensinou isto. Ele nos habilitou a isto. À luz das Escrituras, discernir quem de fato é verdadeiramente cristão ou quem é anticristo. Não importa o quanto você trabalha, o quanto você serve. A linha é muito tênue, ela é muito próxima, ela é difícil de encontrar o divisor para saber quem de fato estará de um lado e quem estará do outro. E nós então carecemos dessa necessidade. E esse é o tema do nosso sermão nesta noite, irmãos. A necessidade de discernimento na obra do Senhor. E dentro desse tema nós vamos trabalhar 2 pontos. Não tenha decepções com pessoas, aprenda a discerni-las. Esse é o primeiro ponto, não é? O segundo ponto, nós vamos trabalhar sobre doutrina. Não negocie a sua doutrina, aprenda a discernir aquilo que é doutrina. Lute, peleje, brigue pela doutrina, defenda a doutrina. Você tem que ser movido por uma sã doutrina. O seu coração tem que ser queimado por uma sã doutrina. O seu fervor tem que ser fruto de uma sã doutrina. A sua vida de comprometimento tem que ser fruto de uma sã doutrina. Não pode ser fruto da sua energia. Não pode ser fruto do seu desejo de servir a Deus. Não pode ser fruto do seu talento. O que você faz para Deus tem que ser fruto da verdade de Deus, da doutrina de Deus, da palavra de Deus, que queima o seu coração, que arde a sua mente e que te leva a uma vida santa de comunhão e de comprometimento com Deus. Então, irmãos, vamos olhar para esses 2 pontos. O primeiro deles aí está aí do versículo 18 até o versículo 20. Vejam que João aqui faz o contraste, irmãos, entre aqueles que são falsos e aqueles que são verdadeiros. Filhinhos, já
já é a última hora, e como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Ele consegue olhar para dentro da igreja e discernir as pessoas. Irmãos, vejam a mente de João. Veja a mente doutrinária de João. Ele é capaz de olhar para as pessoas, olhar para as ações, para o comprometimento de cada pessoa e conseguir discernir quem de fato é anticristo e quem de fato é cristão. Mas se o pastor fizer uma coisa dessa hoje, é perigoso ele ser caçado na igreja. Ele chegar aos olhos de algumas pessoas e dizer assim: meu irmão, ou você muda, ou você se converte, ou você se arrepende, ou você muda de atitude, ou você queimará no inferno. Como nós falamos, isso pressupõe arrogância, né? João fala assim: olha, esses homens são enganadores, eles não têm princípios. Olhe lá para o versículo 26, ele diz assim: olha, isto é que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Esses são enganadores, eles estão dentro da igreja, eles brotam dentro da igreja, eles vivem dentro da igreja, eles congregam, eles professam, eles têm cargos, eles têm funções dentro da igreja. E João está dizendo: são anticristo, são enganadores, são bajuladores, procuram agradar a homens e não a Deus. João, como um pai espiritual e sábio, irmãos, ele nos dá um conselho aqui, para que nós não sejamos enganados. Ele diz assim: olha, nós sabemos que é a última hora. Ele diz assim: como que você sabe que já está chegando a última hora? Falou: porque a última hora virá o anticristo. E quando ele fala do anticristo, ele está falando daquele que ainda está por vir, aquele homem da iniquidade que está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Mas logo em seguida ele fala que os anticristos já chegaram. Os anticristos são aqueles, como se diz, estagiários do anticristo. São aqueles auxiliares do anticristo, que já estão dentro da igreja. Um está dizendo assim: eles já vieram, eles estão dentro da igreja, eles brotam dentro da igreja, eles nascem no seio da igreja, eles não vêm de fora. João está dizendo assim: a característica distintiva desta era é que o anticristo, ou os anticristos, já chegaram. Eles já estão no meio da igreja. Paulo trata isso muito claro em Atos capítulo 20. Ele diz assim: olha, durante 3 anos, noite e dia, eu não deixei de vos instruir nos mistérios de Deus, na palavra de Deus, noite e dia, com lágrimas, constantemente, eu discipulei, eu evangelizei, eu ensinei, eu confrontei, eu falei a verdade. Mas ele diz assim: logo em seguida eu vou partir, e assim que eu partir, dentre vós levantarão lobos vorazes, levantarão homens enganadores, tentando laçar e levar muitos com eles. João continua dizendo: olha, você precisa entender quem é esse homem da iniquidade. Abra a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Observem o que Paulo nos orienta, nos ensina com respeito a esse anticristo aqui que João fala dele. Vamos ler apenas do versículo 7 até o versículo 12. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 7 até o 12. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Ele está dizendo assim: irmãos, sabem esses operadores de milagres dentro da igreja, esses operadores de sinais, de curas, eles fazem isto em nome da mentira, para enganar a muitos e para levá-los juntamente com eles. E ele continua dizendo,
Versículo 10. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Irmãos, olha o perigo que nós corremos. Deus está dizendo assim: eu vou deixar que eles operem no seio da igreja, e eu vou fazer com que eles enganem a muitos, porque aqueles que não amam a verdade, aqueles que não abraçam a Escritura, aqueles que não abraçam as exortações da Escritura, serão levados, serão enganados juntamente com ele. Olha o versículo 12. A fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram com a injustiça. Amaram essas coisas, abraçaram essas coisas. Vocês percebem o perigo, irmãos? A linha muito fina, difícil de separar quem de fato está de um lado ou do outro. Mas ele continua dizendo: olha, a sua vinda é de acordo com a eficácia de Satanás. Não é uma pessoa meramente humana trabalhando, há uma eficiência do nosso inimigo, do diabo, operando nas pessoas que estão dentro da igreja. Isso é assustador. Por isso que às vezes nós não conseguimos entender, irmãos, uma pessoa que está dentro da igreja, que é membro de igreja, que é professo, e carrega no coração um grau de malignidade contra irmãos. São capazes de maquinar e de destruir, de fazer ciladas e contendas. Ele está dizendo, mas é assim que ele vai operar. Os falsos se levantam dentro da igreja. Paulo deixa claro, olha, eles são daqui. Alguns foram anciões, presbíteros, pastores, que eram pregadores da verdade e que se tornaram falsos mestres, que se tornaram homens da iniquidade. Um perigo na vida de um pastor. Perigo para a vida de um presbítero, de um pregador, de um proclamador da palavra. Não tenha decepções com pessoas, aprenda a discerni-las. Vejam bem, por que nós precisamos tomar cuidado e aprender a discernir pessoas dentro da igreja? Duas observações aqui rápidas, irmãos. Satanás trabalha no reino da nossa religiosidade. A gente acha que o diabo está trabalhando lá fora, não é? Fazendo as coisas lá fora. Não, ele quer a igreja. Ele quer destruir a igreja, ele quer atacar a igreja, ele quer destruir as famílias cristãs, ele quer destruir os casais, os filhos cristãos. É o alvo dele, é a esperança dele, atacar, destruir. Os falsos adotam uma terminologia cristã e se postulam como cristãos, mas João deixa claro que eles não são. Eles usam, palavras cristãs, palavras bíblicas, servem, estão ali, são eleitos, trabalham, divulgam, proclamam e somam, mas João vai dizer, eles não são cristãos. Olhe para o versículo 19, ele diz assim, olha, eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é do nosso. Esse vai sair da igreja. Ele sai. Ele não aguenta doutrina. Ele não aguenta a palavra de Deus. Ele não aguenta a exortação da palavra. A palavra o confronta. A palavra o espreme. A palavra o ofende. A palavra o machuca. Porque ele não tolera a verdade absoluta. Ele não tolera. Ele não tolera a verdade de Deus, ele tem a sua própria verdade, ele tem os seus próprios princípios, ele tem os seus próprios valores, ele tem o seu próprio caminho, ele tem a sua própria escolha, ele tem o seu próprio padrão. E João está dizendo assim, eles vão sair porque eles não são dos nossos. Os que são dos nossos permanecem, ficam, eles continuam, permanecem aí. Vejam bem, eles têm personalidades atraentes, são pessoas cativantes, eles conseguem atrair, são pessoas agradáveis, sabe por quê? Porque eles trabalham com o ego humano, eles massageiam o ego humano, eles falam coisas que vocês querem ouvir. Eles sabem trabalhar com vocês e com a mente de vocês, eles vão lá no coração de vocês e oferecem o prato que vocês querem. Porque eles são talentosos para isso. Eles não confrontam, eles não falam nada para machucar, eles não falam nada para ofender.
Eles procuram saber qual que é o seu apetite, qual é o seu gosto, e Ele traz o alimento certinho. É assim que eles trabalham. Eles começam sutilmente dentro da igreja, eles se levantam dentro da igreja, aparentemente falando a verdade, disfarçados. Sutilmente eles vão laçando, vão levando. Vocês já viram, né, a sutileza do não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Por que você faz isso? Por que você escolheu isso? Por que você vai fazer isso? Por que você vai viver assim? Não tem nada a ver. Essa é uma das sutilezas deles. É muito sutil. Isso é muito radical, não é? Observem aqui. Nós não estamos falando, irmãos, que a igreja é perfeita, ou que ela será perfeita nessa terra. Alguns olham para a igreja primitiva e criam uma falsa ilusão de que a igreja primitiva era perfeita. A igreja primitiva, ela não era perfeita. Ela tinha lobos vorazes lá. Ela tinha irmãos que roubavam dízimo. Ela tinha ovelhas professas que mantinham relação com a madrasta dentro da igreja. Olhe para a igreja. As irmãs de Filipos brigavam, criavam contendas dentro da igreja, irmãs disputando espaço dentro da igreja. Olhe para Timóteo, quando Paulo está exortando a Timóteo, olha, cadê Alexandre? Cadê o outro? Cadê o outro que me acompanhava, que trabalhava comigo? Tudo se tornaram traíras, tudo me apunhalaram, me abandonaram. Dentro da igreja, não é fora da igreja. Então ele está dizendo assim, olha, não pense, irmãos, que ao olhar para a igreja primitiva, a gente pensar, se a nossa igreja fosse como a igreja primitiva, nós não teríamos tantos problemas como nós temos na igreja. Ilusão nossa, ilusão. A Bíblia é muito clara, esses homens, esses anticristos estão aqui, ó. Ele está dizendo, olha, eles saíram do nosso meio, eles saíram daqui, eles brotaram daqui, eles estavam aqui, eles estavam operando aqui. Não é lá fora, não estão agindo lá fora. E Paulo diz que, Atos 20 e 30, que esses homens levarão muitos com eles. Muitos serão laçados. Muitos irão com eles. Outra observação. Cuidado com quem rompe com a igreja verdadeira. Eles saíram de nós. João está dizendo, olha, eles saíram do nosso meio. Eles não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, eles teriam permanecido. Então ele vai dizer assim, olha, embora essas situações sejam dolorosas, desagradáveis, João nos prepara para que a gente não fique surpreso com essas questões, irmãos. Nós não deveríamos ficar surpresos com essas pessoas que criam, né, um rebuliço na igreja, que criam uma confusão na igreja e que querem arrastar outros com eles. Deixa eu fazer aqui algumas implicações desse primeiro ponto, para a gente não passar para o segundo ponto sem fazer algumas implicações para nós. Primeira implicação desse primeiro ponto. Primeiro, os verdadeiros cristãos nascem de Deus. Qual que é o problema então desses falsos? Eles não são dos nossos porque nunca experimentaram um novo nascimento. Nunca nasceram de novo. Cresceram aqui, nasceram aqui, viveram aqui, mas nunca nasceram em Cristo. Por isso é que são falsos. Não procederam do Pai, não nasceram do Pai, não compartilharam uma nova vida com Cristo, não experimentaram Cristo dentro da própria vida, não se arrependeram dos pecados, não abandonaram os pecados. Alguém que professa fé sem experimentar novo nascimento é falso. É falso, é perigoso. Segundo princípio, se nós realmente conhecemos a Cristo, nós precisamos perseverar na igreja. Nós temos que olhar para a nossa igreja e perceber que a nossa igreja é imperfeita, como era imperfeita a igreja primitiva, como qualquer igreja do Novo Testamento. Mas nós temos que perseverar nessa igreja, entender o seguinte, olha, nós lidamos com pessoas difíceis e com pessoas irritantes, mas nós somos a família de Deus, nós somos o corpo de Deus.
Nós temos que amadurecer nessas questões. Nós temos que discernir as pessoas, quem são aquelas que de fato nasceram de novo, quem são aquelas que estão preocupadas com o corpo, quem aquelas que são zelosas com o corpo, e quem são aquelas que promovem contendas, que promovem discórdias, que promovem fofocas, para discerni-las ante Cristo. E não ter medo de confrontá-las. É dever nosso, é obrigação nossa discernir essas questões e confrontar isso dentro da igreja, com a palavra de Deus. Verdade de Deus. Terceiro, nós não escolhemos as pessoas para esta família cristã. Deus escolheu cada um dos membros do corpo. E Ele diz assim, nós precisamos aprender a lidar com essas pessoas e com as situações que estão dentro da igreja. Porque não somos nós que escolhemos os membros do corpo. Não somos nós que formamos a família de Deus. Não tenha medo de quem entra e de quem sai, irmãos. A igreja é do Senhor, o corpo é do Senhor, é Ele que reina soberanamente nesta igreja. E nós temos que nos submeter a Ele e encontrar o discernimento nele, para servi-lo, para adorá-lo. Outra implicação. É certo que nós sentiremos mágoas, é certo que nós vamos magoar pessoas, é certo que haverá mal entendidos entre nós, é certo que enfrentaremos situações desagradáveis entre nós. Mas faz uma coisa, comprometa-se a trabalhar, comprometa a acertar os pontos, se humilhe, tenha vergonha de se humilhar, não saia da igreja. Não faça como o anticristo, não saia da igreja não. Olhe no olho e resolva os problemas. Busque reconciliação. Busque a reconciliação de Deus. Lembre que a igreja é imperfeita. A igreja ela não é perfeita. Não foi você que escolheu os irmãos da fé. Foi Deus quem escolheu. Ele escolheu cada um de nós. Para que a gente o sirva exatamente como Ele quer. Quinta implicação, observe, irmãos, que todo esse parágrafo aqui, João não está preocupado aqui com uma única coisa, a não ser a pureza doutrinária. João não está preocupado aqui com o crescimento da igreja e com a unidade da igreja. A primazia de João aqui, ele destaca a pureza doutrinária. É a primeira preocupação que ele tem. Ele diz assim, olha, esses que estavam aqui, levantaram aqui, criados aqui dentro da igreja, eles partiram porque eles não são dos nossos. João está dizendo assim, e eles foram para que ficasse manifesto, para que ficasse comprovado de que eles não eram nossos. Em outras palavras, parafraseando João, ele diz assim, deixe ele ir, mande ele embora mesmo, expulse ele da igreja, não permite que ele contamine a igreja. Mas isso na nossa geração, no nosso século, na igreja moderna, fazer uma coisa dessa? É muita arrogância, é muita presunção, é muita soberba. Terceira implicação, irmãos. João não está aqui medindo o sucesso da igreja pelos números das pessoas que comparecem, mas João mede o sucesso da igreja pela fidelidade daqueles que estão na igreja com o Evangelho, com a palavra. Não é com o pastor, não é com o conselho, não é com o irmão. É a fidelidade com o Evangelho, com a palavra de Deus. E é por isso que ele vai então para o segundo ponto, que é não negocie a doutrina, aprenda a discerni-la. Olha como ele diz aí a partir do versículo 21. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e que porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo que nega o Pai e que nega o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Observe, irmãos, que a preocupação primária de João aqui é a questão doutrinária. Por que João põe como primazia, coloca como primazia a questão doutrinária? Porque ele entendia, ele cria que a verdade doutrinária é que liberta. A verdade doutrinária é que salva. É a verdade doutrinária que confronta os nossos erros, o nosso pecado.
É a verdade doutrinária que molda o nosso coração, que diz para nós quem somos e como nós precisamos ser mudados. Por isso é que ele não negocia, e ele sabe que todos aqueles que são impactados, transformados, alcançados pela verdade doutrinária, eles não sairão da igreja. João sabia disso. Aquele que experimentar o novo nascimento pela verdade doutrinária, ele está no Pai, ele está com o Filho, ele tem comunhão com o Pai, ele tem comunhão com o Filho. Como é que ele começa aqui o primeiro capítulo dessa carta? Aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vimos, aquilo que as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, é isso que nós anunciamos, porque se vocês entenderem isso, vocês terão comunhão conosco, com o Pai e com o Filho, e o gozo de vocês será completo, perfeito. João entende isso claramente. Aquele que for alcançado pelo Evangelho, pela palavra doutrinária, ele vai saber o que é de fato estar com o Pai e com o Filho, e ele vai servir o Pai e o Filho. Vejam essas observações. Vivemos uma era que rejeita a ideia da verdade absoluta, especialmente nesse quesito espiritual, né? Falar de verdade absoluta dentro da igreja é um problema. Embora muitos professam que nós acreditamos numa verdade absoluta, o que impera mesmo no meio da igreja é o relativismo. É relativismo. Vocês querem observar isso? Hoje pela manhã, enquanto eu fiz a pastoral, cada um recebe como quer. Cada um aceita como verdade ou como mentira. Alguns ela amolece, cura e restaura. A outros ela confronta, causa rebelião e raiva. Por causa do relativismo. Se o pastor chegar aqui do púlpito e falar assim: meu irmão, ensine para o seu filho, não case com um incrédulo, porque a Bíblia diz que não case. Pastor, esse é o conceito do senhor. Isso é a verdade do senhor, porque o meu tio casou com uma mulher, não era crente, hoje ela é crente. A minha tia não era crente e o marido dela não era crente. Hoje ele é um presbítero, hoje ele é um pastor. É assim. Então ele diz assim: olha, nós vivemos numa era quando nós não podemos falar a verdade absoluta, porque o relativismo predomina. Falar da verdade absoluta, isso cheira a arrogância. Vejam bem, olha, você sabe a verdade e você está dizendo para as outras pessoas: se vocês não compartilharem da minha ideia, do meu princípio, vocês estão errados. Aí quem está lá do outro lado ouve assim: arrogante, presunçoso, você acha que é o dono da verdade, você acha que você tem a última palavra, mas você se esquece que não é papel do pastor falar aquilo que ele pensa, mas o que a Escritura diz, aquilo que a Escritura manda, aquilo que a Escritura ordena. É isto. Vejam bem, você é livre para ter suas próprias opiniões espirituais, desde que isso não afirme que a visão sua é a única, a verdade única, porque senão você afronta os demais. Nós somos tratados como arrogante. Então vamos observar, versículo 20 e 21, o que João está dizendo? Eu vos escrevi, primeiro, versículo 20, e vós possuís a unção que vem do santo, e todos têm entendimento. Ele está dizendo assim: vocês sabem que existe uma verdade absoluta. Vocês sabem. Vocês têm entendimento. E Deus tem dado a vocês o privilégio do entendimento, de compreender que existe uma verdade absoluta. E vocês sabem, lá no fundo do coração e da mente de vocês, que vocês jamais deveriam deixar ou treinar os seus filhos para casarem com um incrédulo. Vocês sabem disso. João está dizendo: vocês possuem a unção, o Espírito tem ensinado a vocês, o Espírito tem dado discernimento a vocês, e vocês sabem o que vocês estão fazendo de errado. E ele vai dizer no versículo 21, não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque a mentira alguma jamais procede da verdade. João está dizendo assim: vocês sabem que existe uma verdade absoluta, mas vocês não se curvam diante dela. Vocês questionam uma verdade absoluta. Olhe para o passado de Israel, mesma coisa. Deus diz assim: não adorarás outro Deus, não farás imagem de escultura. Ô Arão, faz um bezerro de ouro para nós aí. Eles sabiam que estavam fazendo besteira.
Eles sabiam que estavam rompendo, descumprindo o mandamento de Deus. E nós sabemos, irmãos, quando nós não nos curvamos diante de uma verdade absoluta. Então aqui eu quero levantar alguns pontos para a gente pensar rapidamente. A sã doutrina realmente importa? A sã doutrina realmente tem valor na nossa vida? Porque ele vai dizer assim, olha, todo aquele que tem o pai tem o filho, aquele que nega o filho nega o pai e não tem o pai. Ele está falando de verdades doutrinárias. E ele vai assim, olha, mas como que realmente importa? Será que importa mesmo essa doutrina? Porque ele diz assim, olha, quem nega o filho não tem o pai. Quem confessa o filho tem o pai. Ele está falando de verdades doutrinárias. Ele está falando de verdades absolutas. E essa é a questão, olha, eu disse, como que ele começa o primeiro capítulo? Olha, esse que nós ouvimos, esse que nós vimos, esse que as nossas mãos apalparam, é com respeito a ele, o verbo da vida que nós estamos testificando, é a respeito dele que nós estamos anunciando, o padrão de vida é dele, a qualidade de vida é dele, a ética de vida é dele, a conduta cristã é dele, tudo procede dele, nós cantamos aqui, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, ó profundidade da riqueza, quem primeiro deu a ele para que ele pudesse restituir, nós sabemos dessas coisas. Nós temos consciência disso. O pastor não está falando nada novo para vocês. Nada, absolutamente nada novo. Porque vocês têm conhecimento. A pergunta é, isso tem importância? João vai dizer assim, nós temos que andar na luz, porque Deus é luz, não há treva nenhuma nele. Mas nós preferimos andar nas trevas. Nós preferimos. Hoje pela manhã, quando eu falei, quando nós trocamos os trabalhos da igreja por coisas fúteis da vida. Nós deixamos de andar na luz para levar os nossos filhos para as trevas. Isso é fato. E nós temos que confrontar essas coisas. Nós temos que lutar contra isso, irmãos. Não adianta você levar o seu filho para a classe de catecúmenos, para a classe da UCP, para os adolescentes, e amanhã ele está lá na sua escola, dançando Halloween, dançando festa de São João, fazendo coroação de Maria. O que adianta professar a fé? O que adianta você ler Bíblia com ele? Porque nós preferimos andar nas trevas. Ele diz assim, nós temos que vencer o maligno. Nós temos que amar o mundo, ou não amar o mundo e amar aquilo que procede de Deus. Ele vai dizer mais, nós temos que aprender a amar os irmãos. E aí há a segunda pergunta. A sã doutrina, ela nos reconcilia e ela nos relaciona pessoalmente com Deus. É a sã doutrina que nos reconcilia com Deus? É a sã doutrina que promove o nosso relacionamento pessoal com Deus ou não? Porque João vai dizer, olha, versículo 24, versículo 23 e 24. Todo aquele que nega o filho, esse não tem o pai. Aquele que confessa o filho tem igualmente o pai. Vocês vão entender o que nos reconcilia com o pai. O que nos leva a ter comunhão com o pai e com o filho? Não é a sã doutrina? Não é a verdade doutrinária? Vejam bem, olha, a doutrina nos leva a uma comunhão perfeita com o pai. João está dizendo assim, tudo isso que nós anunciamos é para que vocês tenham comunhão como nós temos com o pai e com o filho. E para que a sua comunhão seja um gozo completo. Agora a minha pergunta é, podemos manter comunhão genuína, relacionamento pessoal com Deus, colocando o seu reino, a sua obra e a sua igreja como secundários? Colocar o reino de Deus, a obra de Deus, a igreja de Deus como secundários na nossa vida, isso é evidência de que nós nos relacionamos com Deus, que nós conhecemos o Pai, nós conhecemos o Filho e temos comunhão com Ele. Nós não entendemos a questão doutrinária. Nós achamos que Cristo veio ao mundo simplesmente para nos salvar do inferno. Nós achamos que Cristo simplesmente morreu na cruz para perdoar os nossos pecados e não para nos fazer adoradores, não para nos fazer filhos adotados nele para a adoração do Pai. Nós não conseguimos conhecer a doutrina com profundidade. Meus irmãos, Cristo não morreu na cruz só para nos perdoar,
só para nos garantir a entrada no céu. Não, Cristo morreu na cruz também, para que nós tenhamos vida santa, para que a nossa qualidade de vida seja do padrão do Pai, seja do nível do Pai, para que nós possamos mostrar ao mundo e testificar ao mundo que nós andamos com o Pai, nós temos comunhão com o Pai, nós fazemos as boas escolhas, nós fazemos escolhas certas, para a glória do Pai. Nós somos adoradores dEle, e não adoradores da nossa própria vontade, dos nossos próprios projetos. Eu disse pela manhã, não crie uma agenda extra-igreja. Não crie. Em toda a sua vida, coloque a igreja, a obra do Senhor e o reino do Senhor como prioridade. Mateus foi claro no capítulo 6. Para que você está preocupado com comer, beber e vestir? Coloque o reino de Deus como prioridade na sua vida. E todas essas demais coisas serão acrescentadas. Fique tranquilo. A doutrina sobre a pessoa e a obra de Cristo, ela é absolutamente vital, porque ele está dizendo assim, olha, quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Aí você pode dizer assim, pastor, mas eu não nego a Cristo. Será que não? Nós confessamos a Cristo, nós confessamos o Pai. Mas é possível que muitos de nós estejam negando o Pai e o Filho nas escolhas e nas primazias que estabelecemos na nossa vida. Volte para Mateus 7, olha, eu curei no seu nome, eu expulsei no seu nome, eu profetizei no seu nome, eu trabalhei no seu nome, eu servi no seu nome, eu frequentei a igreja no seu nome. E ele diz assim, não conheço nenhum de vocês. Não conheço. Porque é certo, irmãos, que nas nossas escolhas, nas nossas primazias, nós negamos o Pai e o Filho. Quando você decide não perdoar, quando você decide não pedir perdão, quando você decide não buscar reconciliação, quando você decide ser indiferente, quando você decide colocar a igreja como secundária na sua vida, a obra de Deus como secundária, tudo isso é negar o Pai, é negar o Filho. Maneiras diferentes, formas diferentes. Nós não proferimos com a nossa boca, mas fazemos com as nossas escolhas, com os nossos atos. Dr. Bob Defenbaugh, ele diz o seguinte, todos os cultos modernos se desviam da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Eles negam a sua divindade, negam a sua morte substitutiva na cruz. Eles negam a trindade. E ele chega a afirmar que isso em todos os cultos modernos. E veja o que ele aponta. Por quê? Porque a centralidade do culto é o homem. Segundo, porque a felicidade do culto é para o homem. Porque todas as realizações do culto é para o homem. Todas as coisas devem agradar o homem. Todas as coisas devem suprir as necessidades dos homens. E todo culto deve ser padronizado pelos homens. O discernimento é necessário, irmãos. Nós carecemos de pedir a Deus discernimento na obra do Senhor, para que Ele nos dê sabedoria, para que Ele direcione as nossas vidas. Estava compartilhando com uma irmã hoje, e relembrando dos nossos início de caminhada no Iguaçu, novo, recém-convertido, o reverendo Jorge chegou na igreja. E uma geração de jovens, uma média de uns 20 jovens, para cada estudo doutrinário, para cada escola dominical que às vezes começava 9 horas pregando e terminava meio-dia, e alguns levantavam e iam embora, e nós ficávamos lá, perguntando, questionando, aprendendo. E eu disse para essa pessoa assim, como era amável, cada exortação que ele fazia, cada doutrina que ele ensinava,
cada repreensão que ele nos corrigia, nós queríamos mais. Sabe como que era feito isso? Acabava um estudo de quarta-feira, acabava uma escola dominical, sabe para onde a gente ia? Para a casa do pastor. E lá a gente continuava perguntando. Para não pesá-lo muito, nós começamos a convidá-lo para as nossas casas no domingo. Acabava a escola, não falava, pastor, domingo que vem lá na nossa casa. Vamos todo mundo para lá. E continuávamos perguntando, e questionando, e querendo, nos corrija, nos eduque, nos ensine, nos molde com essa doutrina. Porque a gente não conhecia a doutrina. E lá no nosso coração ardia um fervor de honra, de dignidade ao reverendo Jorge. Pelo zelo dele, pela fidelidade dele com a palavra. Como isso era prazeroso, irmãos. E como isso fazia os olhos dele brilharem. Implicações desse segundo ponto para nós, irmãos. Tenha discernimento de pessoas, tenha discernimentos de doutrinas. Quais são as implicações? Primeira, pessoas nos decepcionam, mas Cristo não. Cristo nunca nos decepcionará. Pessoas nos decepcionam e nós temos que aprender a lidar com isso e discernir essas coisas. Segundo, pessoas nos desprezam, mas Cristo não. Hebreus 13:5, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Nunca, jamais. Terceira implicação, pessoas não nos perdoam, pessoas nos machucam, pessoas não pedem perdão, pessoas nos ferem, mas Cristo nos perdoa, Cristo nos cura, Cristo nos restaura, Cristo nos dá vida. O que é preciso? É preciso discernir pessoas, é preciso discernir doutrinas. Filhinhos, já é a última hora. O anticristo está aí. Ele está no meio da nossa igreja. Ele se levanta no meio da igreja. Mas é certo que ele vai sair da igreja. Ele não ficará na igreja. Mas a Bíblia diz que ele levará muitos com ele. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar, irmãos. Pai, nós agradecemos ao Senhor, Deus. Muito obrigado, Deus, porque verdadeiramente o Senhor é o nosso Pai. Verdadeiramente nós somos os teus filhos, ó Deus. Mas é difícil, ó Deus. É difícil, Pai, andar de conformidade com o Senhor. É difícil, ó Deus, curvar a nossa cerviz diante da Tua palavra. É difícil, Pai, receber a Tua palavra como palavra do Senhor, como verdade do Senhor. E como é difícil, ó Deus, ter uma vida transformada. Nós carecemos do Senhor, nós carecemos da Tua graça, da Tua bondade. Nós carecemos, ó Deus, de uma ação sobrenatural do Teu Espírito para curar a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração. E fazer, ó Deus, com que o nosso coração receba a Tua palavra como uma boa palavra do Senhor. Aplique essa palavra ao nosso coração, ó Deus. O Senhor conhece cada um dos seus eleitos aqui, ó Deus. Trabalhe pela nossa igreja, pela vida do pastor, pela vida de cada presbítero, pela vida de cada diácono, cada professor, cada superintendente.
cada diretor, ó Pai, de sociedade interna, presidentes, secretários, para a nossa comissão de música, para todos os departamentos desta igreja, ó Pai. Cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada adulto, cada família que nos pastoreia para a glória do Senhor. Nós te suplicamos e te agradecemos, ó Deus, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, ó Pai. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém.